Olá, gente, bom dia para vocês todos. Chegou a hora do nosso estudo bíblico, essa aula que nós temos hoje para vocês. Eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, que você traga a palavra de Deus em mãos, para que a gente aprenda mais com ela. Então, hoje eu vou falar de Efésios. Semana passada a gente teve aquele detalhe lá em relação aos nossos slides, não é? Mas hoje é Efésios. Então, abra aí a sua Bíblia. Em Efésios, vamos falar de duas palavras que mudaram a nossa história. Eu quero apresentar para vocês essas duas palavras exatamente dentro do texto que nós temos aqui em Efésios. Então, vamos orar, vamos pedir para Deus dirigir esse momento, que Ele nos conduza ao aprendizado. Pai eterno e bendito, nós clamamos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o estudo da Tua palavra, que o Senhor conduza, ó Pai, pela ação do Teu Espírito, esta busca que fazemos para aprender mais, conhecer mais de Ti. Que quanto mais Te busquemos, Senhor, mais venhamos a aprender e mais venhamos a viver uma vida que mais Te agrada, que mais cumpre, ó Pai, aquilo que o Senhor determinou em Tua palavra, que devemos ser Tuas testemunhas. Assim, Pai eterno, nos abençoa nessa manhã, que sejam para Ti a honra e a glória em nome de Jesus. Amém? Então, palavra de Deus em mãos, nós vamos aqui, como eu falei, estudar Efésios 2, 1 a 10. Então, vamos fazer primeiro a leitura do texto. Eu quero que você leia comigo o texto. Então, vamos ler de 1 a 10, e depois eu vou apresentar o esboço da estrutura do texto que nós lemos e vamos fazendo referência. Por isso é importante que você tenha também a sua Bíblia em mãos, para que você vá apontando, vá marcando aí os pontos que nós vamos apresentar. Então, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, esse é o texto que nós temos para ler. E agora, eu apresento a vocês a estrutura. Exatamente uma estrutura que apresenta, de uma forma objetiva, a nossa leitura. Isso é muito importante para que você desenvolva no seu estudo bíblico, é que você leia a Bíblia em pequenos trechos e identifique ali nos pequenos trechos as mensagens, as orientações, os ensinos. E é isso que eu quero mostrar para você nesse momento. Olha só, em primeiro lugar, eu tenho 3 pontos para mostrar para você. Esse é o primeiro deles. Primeiro, a nossa situação antes do resgate. Antes que Jesus entrasse na sua vida, quem era você? E quem era você? E quem era eu? Nós estamos aqui, ó. Então, nossa situação está descrita nos versículos 1 ao 3. Em primeiro lugar, estávamos mortos. Reveja aí na sua Bíblia o versículo 1, o primeiro versículo do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o primeiro fato. Da onde vem essa morte? Como foi que eu não estava morto, eu estava vivo, eu andava de um lado para o outro? O que está pensando? A questão aqui é a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela existe desde o tempo de Adão, quando Adão desobedeceu a Deus, e naquele momento em que ele desobedeceu, ele morreu espiritualmente. A partir do momento da morte espiritual de Adão, ele passou adiante a toda a sua herança, a toda a humanidade, aquilo que ele tinha para deixar como herança, que era a separação.
Foi isso que ele ofereceu para mim, foi isso que ele ofereceu para você. A partir desse momento, os seres humanos passaram a ter corpo e vida, mas não tinham mais a vida espiritual. Esse lado espiritual que nos ligaria a Deus não existia. Ela não é passada de pai para filho, ela não continua existindo. Diante disso, todas as pessoas do mundo, separadas de Deus, estão mortas. Mortas, como nós lemos aqui, mortos nos vossos delitos e pecados. Isto faz separação. É exatamente a respeito disso que o profeta Isaías falou, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E também aquilo que nós aprendemos quando, em algum momento da nossa companhia, nós estudamos lá em Gênesis a queda de Adão e, consequentemente, a morte espiritual. E é nisso que nós estávamos mortos. Estávamos mortos espiritualmente, estávamos separados de Deus. Por conta da separação, havia necessidade da busca da reconciliação. E isso não pode ser feito por você, como nós vamos ver aqui nesse texto que nós estamos estudando. Segundo ponto, diante do fato de estarmos mortos, espiritualmente sem vontade, sem desígnios que nos levassem para perto de Deus, nós estávamos sujeitos, exatamente, à escravidão do pecado. Satanás era o senhor da sua vida, da minha vida, e ele fazia de nós o que ele bem quisesse. Como nós também, achando que éramos livres nas nossas vontades, fazíamos aquilo que mais nos agradava. E aí o texto me diz aqui, éramos escravos por quê? Primeiro, seguíamos o curso do mundo. Olha aí o versículo 2:2. Então estávamos mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o espírito demoníaco de Satanás que conduz os atos que fazem as maldades que você tão bem vê aqui no mundo. Mas não só as maldades, também o não fazer absolutamente nada está debaixo do poder de Satanás. Então, dentro disso, nós vemos exatamente essa condição de escravidão. Seguíamos o curso do mundo. Tinha até um ritmo aí, uma musiquinha que falava, deixa a vida me levar, né? Exatamente isso que nós vemos. E o outro ponto que nós temos aqui, éramos filhos da desobediência, que está ainda no versículo 2 e no 3, mostrando o seguinte. Então, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, neste texto, fica bem claro que eu andava segundo a minha vontade própria de fazer tudo em meu próprio benefício, satisfazer as minhas vontades, fazer aquilo que mais me agradava, estar cada vez mais distante de Deus, obviamente, porque eu desconhecia todos os desígnios de Deus, porque eu estava morto espiritualmente, estava morto em pecados e delitos, logo, qualquer coisa que me agradasse valia muito mais do que qualquer outra regra e padrão que existisse por aí. Desde que eu estivesse na minha, feliz, satisfeito, não cometendo um crime nenhum, estou feliz na vida. E é exatamente isso que demonstra a nossa condição de filhos da desobediência, distantes de Deus. E aí, em terceiro ponto, neste item, estávamos inclinados ao pecado, que é o que o versículo 3 diz. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em resumo, nesse primeiro ponto, estávamos condenados. Se eu estou junto com os demais filhos da ira, os filhos da ira são aqueles que padecerão quando a ira de Deus finalmente se manifestar sobre a face da terra, e eu estava ali naquele meio, fazia parte daquele grupo, estava no fundão da sala, fazendo a baderna e anarquia do jeito que eu queria. E aí, éramos então, como a palavra demonstra, estávamos condenados a sofrer essas consequências, que é qual? As consequências da separação eterna. Se eu estava morto espiritualmente, separado de Deus, ao final desta vida física, viria então a morte eterna. Essa morte espiritual se arrastará para a eternidade, eternamente distante de Deus. E é nesse ponto, então, que nós vamos ver quais são as tais duas palavras que mudaram
a nossa história, a minha história, a sua história. Mas Deus. Essas são as duas palavrinhas que mudam tudo. Elas mudam tudo a respeito da sua história, do seu destino, da realidade que você vivia, da sua condição, daquelas situações, tudo aquilo que nós vimos aqui. Veja, estávamos mortos, éramos escravos, seguíamos o curso do mundo, éramos filhos da desobediência, inclinados para o pecado, condenados. Essa era a nossa condição. Mas Deus, duas palavrinhas que mudam a sua história. Duas palavrinhas que mudam o seu destino. Vamos ver com detalhes? Mas Deus. Vai lá no versículo 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então aqui você vê em primeiro ponto, por sua misericórdia, pelo amor, pela graça e bondade que está no versículo 7. Veja o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, por sua misericórdia, amor, graça e bondade. Mas Deus, nós estávamos mortos, mas Deus nos vivificou em Cristo. Olha aí o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, éramos escravos, mas Deus nos libertou e nos deu assento em sua presença. Versículo 6 do capítulo 2. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa ressurreição é espiritual. Estávamos mortos em pecados e delitos, sofríamos as consequências da separação de Adão, toda a humanidade que vem de Adão, ela já nasce sem a relação com Deus. Ela nasce desprovida dessa condição de conexão com Deus. Ela nasce separada, ela nasce de uma ruptura por conta da desobediência. Consequentemente, o pecado entra na vida do ser humano e o afasta de Deus cada vez mais, como diz Isaías. Mas Deus faz o quê? Ele nos vivifica, ele nos ressuscitou. Veja de novo o versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Este é o ato de vivificação. Aquilo que havia acontecido em Adão, a morte espiritual de Adão, em Cristo, a ressurreição espiritual. Nós fomos ressuscitados espiritualmente para que possamos desfrutar de um relacionamento real, intenso, pessoal com Deus. Deus não se relaciona com mortos. Deus se relaciona com os vivos. E são os vivos espirituais que ele coloca de volta à vida, com quem ele tem muito gosto de se relacionar. E você que foi um dia ressuscitado espiritualmente, também tem muito gosto de se aproximar de Deus e desfrutar do relacionamento que ele permitiu que existisse em Cristo Jesus. É isso que esse texto nos fala. E aí, por fim, eu vejo o terceiro ponto. Éramos escravos, mas Deus nos libertou e nos deu assento em sua presença. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa condição do assento na presença de Deus, ela está agora garantida, nos foi concedida, é um direito que agora você tem, porque Deus te deu por meio da graça, por meio de um presente maravilhoso que você não fez por merecer, e nós vamos ver isso aqui na sequência, mas é bom que você entenda, a sua entrada no céu está garantida pela obra de Cristo. A sua presença eterna diante de Deus está garantida pela obra de Cristo, não pela sua, não por alguma coisa que você tenha feito. E aí, quando Deus prepara tudo isso na eternidade da sua existência, você viverá para sempre. Você que tem Jesus Cristo, você que conhece Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo, viveu vida perfeita, foi pregado numa cruz, morreu, derramou aquele sangue pagou o preço do seu pecado. E aí, para garantir que esse pagamento é eterno, Jesus ressuscitou vencendo a morte. E aí agora, indo ele para o céu, manda o Espírito Santo, que agora habita em você, e faz com que você, cada vez mais, queira se alimentar da palavra de Deus.
E é isso, então, que demonstra, que confirma a sua eternidade. O Espírito de Deus em você, agora testifica, junto com o seu Espírito ressuscitado dentre os mortos espirituais, que você está reconciliado com Deus. E aí, para que você entenda esse presente, para que você não queira fazer, eventualmente, considerações, não, veja bem, eu faço, deixo de fazer, veio aqui o conhecimento da continuidade em Efésios. Por quê? Como e para quê? Por quê? Porque eu fui salvo, como eu fui salvo, para que eu fui salvo? E aqui, a partir do versículo 7, você tem as respostas. Então, para quê? Né? Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus quer usar a sua vida como um testemunho vivo da graça. Deus deu de graça a salvação para você. Graça é presente. Presente, você não deveria recusar. Mas se um dia aceitou, quem te deu o presente não vai pedir de volta, porque senão não era presente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para mudar de ideia, Deus não é homem para fazer alguma coisa que de alguma forma seja injusto. Deus é perfeitamente justo e santo. E aí, com isso, ele manifesta. Por que fomos salvos? Para manifestar a riqueza da sua graça. Segundo ponto aqui, como fomos salvos? Pela graça. Essa graça que ele quer tornar público conhecido do mundo, pelo testemunho da sua vida, foi por meio dessa graça que ele nos salvou. Pela graça de Deus aplicada em nós por meio da fé. Veja lá agora o capítulo 2, 8 e 9, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que era tão importante Deus deixar claro isso? Deus decidiu te salvar. Isso é um elemento que deve estar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Da minha parte, eu estava morto em pecados e delitos. Morto não tem vontade. Isso significa que o elemento espiritualmente morto jamais encontrará o caminho da sua própria salvação. Ele depende de Deus. E Deus, então, decidiu, pela obra de Cristo, oferecer graça, salvação. E para que essa graça fosse recebida por você, Deus colocou no seu coração a fé. E o texto que nós acabamos de ler, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé faz com que você receba essa graça. A fé faz com que você estenda as mãos para receber o presente. E essa fé, exatamente por conta dessa característica do ser humano, de extremamente orgulhoso, extremamente egoísta, Deus foi quem ofereceu a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é você que tem fé. Ah, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé, eu exerço fé, por isso que eu tenho que ser salvo, porque eu tenho fé. Pronto, você estragou todo o processo, por quê? Você colocou eu dentro dessa equação. E eu não está nessa equação. Eu sei que eu falei aparentemente errado, mas o eu não está nessa equação. Não é que eu não está nessa equação. De fato, eu não estou nessa equação. Mas é isso que Deus queria deixar claro para você entender. Você não decide a sua salvação. É Deus quem entra na sua vida e torna a sua salvação possível. E é isso que esse texto fala tão claramente. E é mais uma razão para você dar glórias a Deus, porque Deus, por sua infinita misericórdia, bondade, amor e graça, decidiu te oferecer salvação. Se não fosse isso, você não estaria nesse momento me ouvindo. Se não fosse isso, você não estaria, certamente, numa manhã de domingo, olhando agora para a tela de um computador, de uma televisão, um celular, para ouvir essas palavras. É a mão de Deus na tua vida que decidiu te oferecer um presente. E para garantir que você receba esse presente, ele colocou no seu coração a fé, para que você estenda as mãos e receba. Receba esse presente maravilhoso. E assim ele fez. E aí, eu mostro para você Romanos 11:6. Olha o que diz Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, nossas obras pessoais jamais reconstituiriam o relacionamento perdido. Por isso que eu preciso de Jesus, para oferecer a perfeita reconciliação. E foi isso que ele fez. E por fim, por que fomos salvos? Para que a nossa vida proclame a glória de Deus, que está no versículo 10, que é o último versículo desta manhã, que diz assim:
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus preparou tudo na sua vida. Situações fáceis, situações difíceis, momentos de alegria, momentos de dificuldade e tristeza. Em todos esses momentos, Deus quer que você testemunhe do amor dele, da graça dele, da presença dele, dos planos infinitos dele, para que as pessoas, em vendo a sua vida, glorifiquem a Deus, como diz lá em Mateus 5,16, que fala assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. É para isso que nós realizamos, após haver recebido pela fé a graça de Deus, que vem do próprio Deus, nós agora vivemos exatamente na realização de boas obras, para quê? Para glorificar a Deus. Eu ganhei um presente tão maravilhoso que agora o meu comportamento ele é alterado para que eu demonstre a gratidão que só é devida a Deus por um presente tão maravilhoso. Foi isso que ele nos ofereceu, que assim então brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus bendito, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por tua palavra. Mais uma vez tivemos um aprendizado da tua palavra que o Senhor permitiu que víssemos, a Deus, a maravilhosa graça com a qual o Senhor nos presenteou. Agradecemos por entender cada vez mais aquilo que o Senhor realizou na pessoa de Cristo Jesus, como sendo ele o grande Salvador, aquele que, sendo teu filho, sendo o próprio Deus, veio ao mundo, viveu vida perfeita, se fez um de nós, morreu na cruz, derramou sangue para pagar o preço, o único preço possível de pagamento de pecados. E esse pagamento foi realizado e eternizado, pois Jesus foi sepultado e venceu a morte. Uma vez que ele venceu a morte, se fez o primeiro dentre todos nós, que também, igual a ele, também um dia venceremos a morte e estaremos eternamente na tua presença. Te agradecemos por esse conhecimento que a tua palavra nos dá, que busquemos dia após dia aproximação e esse viver maravilhoso diante de ti, num relacionamento intenso e verdadeiro com a tua pessoa. E é em nome de Cristo Jesus que agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado. Aqui tivemos